Eu tô destruído. E agora? Esse provavelmente é o título desse vídeo. Ou tem algo que tem a ver com essa frase que eu acabei de falar. O título do vídeo, digo. São atualmente 3 horas da manhã do dia 1º de maio de 2025. E vocês podem se perguntar, pra quem já assistiu algum vídeo do canal, você tá num lugar esquisito. Tô em cima da minha cama. Porque meu gato, Salemzinho, tá aqui comigo hoje, né, filho? Pra falar sobre isso. Não tá aqui comigo porque ele não quer ficar comigo, né? Ele só quer minha coberta mesmo, é por isso que a coberta tá em cima de mim. E também porque tá frio. É um dos poucos dias no Rio de Janeiro que tá com um clima mais humano. Mas eu tô com essa questão na minha cabeça, né? Tô destruído. E agora? Me magoaram. E agora? Eu raramente falo de casos pessoais muito profundamente aqui no canal ou em qualquer coisa que eu vou falar com alguém, né? Eu sempre uso exemplos de outras pessoas, de pessoas famosas, né? Mas não me ponho no meio. Mas eu acho que é importante na vida a gente reconhecer que todo mundo tem defeito, sabe? Todo mundo, até quem tá do nosso lado. Eu vou pegar uma água. Então, é importante. Meu copo d'água parece que tá com cheiro de copo de café, tá uma coisa maravilhosa. A gente tem que entender que todo mundo que tá do nosso lado tem vulnerabilidade. Até mesmo aquela pessoa que tá do nosso lado e que a gente acha que é super produtiva ou que é super isso ou super aquilo. Cara, a gente, na maioria das vezes, está redondamente enganado. Porque geralmente são essas pessoas das quais escondem, das quais não mostram, né? Mas isso é um outro assunto. Eu só falei isso pra introduzir a questão do próprio título. Tô destruído, e agora? Eu sempre falo de papos muito motivacionais aqui. E com razão, cara. Hoje a gente tá vivendo em uma sociedade onde o sofrimento e você ficar no mesmo lugar de sempre é extremamente valorizado. Ou que, tipo assim, não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. Mas isso muda quando a gente não tá escolhendo, tá ligado? Quando algo acontece com a gente. Sabe, eu sempre falo da ação que você tem que tomar depois que algo te acontece, mas eu acho que eu nunca falei sobre quando isso te acontece, né? Quando você é magoado, quando você escuta aquelas palavras horríveis, né? Quando te destroem, né? E eu vou te falar um negócio, é muito fácil se entregar à raiva. É muito fácil se entregar à tristeza, ao sentimento ruim. É muito fácil nutrir ódio e raiva pela situação ou pelo indivíduo que te causou aquela dor. Mas eu posso te falar uma coisa? Não vou te levar pra lugar nenhum. Sabe? Aí você vai falar assim: caraca, então eu vou ter que seguir a minha vida, provavelmente não aconteceu nada com aquela pessoa? Sim. Porque mesmo se acontecesse, seu ego ia inflar por alguns dias, algumas vezes, no máximo quando você falasse sobre aquilo, ia passar. Porque no final é a nossa vivência com a gente mesmo, sabe? As coisas que nos aconteceram são partes de nós, mas não são nós inteiros. Se é que essa frase ela fez sentido, né? Filosoficamente eu acho que faz. Gramaticalmente, talvez não.
E a história pessoal que eu gostaria de contar são dois. Eu não sei se eu vou contar outra, mas. É da minha ex, sabe? Foi um relacionamento. Foi meu primeiro relacionamento. E sempre que a gente vai fazer as primeiras vezes de qualquer coisa na nossa vida, a gente se sai meio bosta, né? E aquilo dali não foi diferente, né? Eu magoei ela e ela me magoou de diversas formas diferentes. E por muito tempo eu segurei uma raiva dela dentro de mim. Eu segurei um ódio, eu não podia ouvir o nome dela. Que, meu Deus, era chuva de esculacho. Mas teve um ponto que eu cheguei um tempo depois, alguns meses depois do término, e onde eu tava nessa. Até me atrevo a falar infantilidade, né? Que eu fiquei, tá, mas pra onde isso vai me levar, mano? Tá, aconteceu. E aí? Agora, colocando a linha do tempo um pouco pra frente, né? Fazendo um fast forward pra frente. Eu comecei a investir em mim. E pegar todas as coisas ruins que tanto ela tinha me feito sentir, eu tinha feito ela sentir, então a culpa que eu sentia, e eu transformei aquilo em algo produtivo pra mim. E isso é uma coisa engraçada, porque hoje em dia a gente escuta a palavra produtivo e a gente acha que é literalmente você produzir algo pra alguém, né? Esse pensamento bem capitalista. Eita, mas é mesmo. Não, mas ser produtivo é você fazer algo bom pra você, sabe? É como você plantar uma semente numa terra fértil. Isso é ser produtivo, sabe? É você plantar semente numa terra fértil. E eu comecei a plantar essas boas sementes em mim. E agora fazendo um fast forward novamente pra agora. Hoje eu saí com ela. A gente foi no museu. A gente foi beber uma cerveja. E foi maravilhoso, né? Então sim, ela me causou muita dor. Ela me fez chorar no chão. Mas de que adianta se segurar nisso? Ou, nem acredito que eu vou falar sobre isso na internet. A minha sorte é que poucas pessoas assistem isso. Mas o meu pai, por exemplo, mesma coisa. Sabe? Me magoou, ok, mas o que vai adiantar eu me segurar nessa raiva? As pessoas ficam, ai, mas eu vou perdoar fulano e fulano vai continuar da mesma forma. Ah, eu vou perdoar fulano, mas tal coisa não vai mudar. A gente precisa entender que o perdão não é sobre o indivíduo do qual você está se referindo, mas é você. Tem a ver com a paz da sua própria cabeça, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, sabe? E também, cara, eu acho que muito dessa raiva que as pessoas sentem é o que elas fizeram em relação àquela pessoa. Por exemplo, em um relacionamento, você sente raiva do seu ex que foi embora porque você foi uma pessoa boa pra ele, ele foi uma babaca com você. Você não sente raiva dele porque ele foi uma babaca com você. Você sente a raiva dele porque ele foi uma babaca com você, apesar de todas as coisas boas que você fez com ele. Então não é a ele que você tem que perdoar, é a você mesmo pela condenação que você se faz, pela forma que você tratou bem alguém que te fez mal. Guardar nunca vai te levar pra lugar nenhum, sabe? Então acho que a resposta pro me destruíram, estou destruído e agora é perdão. Perdoe. Perdoe, vive em paz. Vive
sabendo que uma hora tudo se resolve. E que não tá no seu controle o que acontece ou deixa de acontecer com as pessoas. As consequências das suas ações. Óbvio que cada ação inconsequente tem as suas consequências. Isso é óbvio, é lei do universo. Né? Tudo que vai e volta na mesma proporção e etc. Mas ainda assim isso não tá no seu controle. Sabe? Tô destruído e agora? E agora é você. E você? Quanto tempo mais você vai gastar em algo que você não pode controlar? Você realmente vai abrir mão da única coisa que você tem poder sobre, que é a sua paz e a sua mente? Sabe? Então perdoe. Ai, que essa pessoa pode fazer de novo. Aí você perdoa de novo. Sabe? Eu não tenho nenhuma citação bonita pra citar aqui, mas se eu não me engano foi Jesus que falou. Não lembro em qual evangelho, só sei que ele falou pra você perdoar 4 vezes 7, um negócio assim, enfim. Que dava um número tanto de lá de vezes que você ia perdoar. Só que ninguém vai ficar contando quantas vezes perdoa. Porque, óbvio que tem acontecimentos anhos e acontecimentozinhos. Mas a gente não vai ficar contando quantas vezes a gente perdoou, sabe? Então, o que ele quis dizer, mano, foi isso. Perdoe, não conte quantas vezes você perdoou. Perdoe. E perdoe de novo. E perdoe de novo. Vai, perdoa. Sabe? E pra você que é cristão ou acredita em Jesus, sabe? Pensa que ele perdoou as pessoas que prenderam ele em uma cruz vivo. Que zombaram dele por ele falar de amor e respeito. Por ele andar com quem era o resto da sociedade, né? Então se põe nesse lugar de humildade também. Quem sou eu na fila do pão, né? Jesus passando por isso tudo perdoou. E se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que nos impede de perdoar? Talvez o nosso próprio ego? Talvez a nossa vontade de estar certo? A nossa reafirmação? Mas vou te falar um negócio. Tudo que tem a ver com ego morre muito rápido. Morre muito rápido. Então é isso. Não foi um vídeo planejado. Mas foi inspirado por eu sair com a minha ex. E ter sido super legal. E eu ter assistido um documentário, não. Jesus, esqueci o nome. Musical. Hamilton. Né? Você vê que as pessoas que foram muito longe também na vida não foram pessoas que ficaram se segurando no passado. Sempre a visão no futuro, sempre a visão no melhor, sempre a esperança, né? Então aí, mais uma coisa. Cara, a única coisa que o ranço pelo próximo vai te fazer é te manter no mesmo lugar. E eu fico olhando assim toda hora porque eu tô com trauma da bateria desse microfone acabar no meio do vídeo. Pô, só Deus sabe, eu fiquei 3 vezes não, eu gravei o vídeo anterior que eu postei 4, 5 vezes. De verdade, porque isso aqui ficou desligando. Mas é isso, mano. Sabe? A raiva não vai te levar pra lugar nenhum.